Aí, vai lá, vai lá. Essa vai ser de Deus, meu, é de Deus. Agora esse aqui é só misericórdia. Vamos para a palavra de hoje, com a graça de Deus. Uma palavra para os nossos corações nessa noite. Glória ao Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Verso 6 em diante. 1 Coríntios 2, 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, ou dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus, escondida em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, abençoados, curados, restaurados, temendo mais a Deus, querendo honrá-lo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar, glória a Deus. Falar para os irmãos uma palavra que os irmãos já ouviram há um tempo atrás, já sabem também, mas sempre tem alguma coisa. Quero falar para os irmãos sobre o homem, os 3 tipos de homem. O homem natural, o homem crente carnal e o crente espiritual. Então quero falar sobre o que não crê em Cristo, o que crê em Cristo, mas não anda na presença, 100%, e o que crê anda com tudo, anda com o Senhor. Quero falar do homem natural e do homem espiritual. O homem natural. O homem natural, conforme está dizendo no verso 14, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E parece loucura essas coisas para ele. E ele não pode entender, porque essas coisas de Deus se discernem espiritualmente.
Então ele está falando que o homem no mundo, irmão, uma pessoa que está no mundo, que não entregou a vida para Jesus, que fala de Deus, fala de Jesus até, não entregou a vida para Jesus, ela não entende as coisas de Deus. Ela sabe, fala, mas não entende, irmão, não entende. Pois tem crente que está dentro da igreja e não está entendendo, imagina o cara que está lá fora. Então o homem natural, quem é o homem natural? O homem natural é aquele que ele não é salvo. Ele não está salvo. Não está salvo. O homem natural não está salvo. A pessoa que está no mundo não está salvo. Mas ele fala de Deus, é bonzinho, mas não está salvo. Ele não é espírito. Ele não passou da morte para a vida. Não passou da morte para a vida. Ele está morto, espiritualmente falando. Ele está morto espiritualmente. É um homem natural, não compreende as coisas de Deus. Para ele é loucura. Ele está morto espiritualmente. Em Efésios capítulo 2, isso a gente estava também, eu creio que você já entregou sua vida para Cristo de verdade, e você não está morto mais espiritualmente. Mas em Efésios capítulo 2, está dizendo no verso 1 e no verso 2, ele vos, falando de Jesus, Efésios 2, 1, Jesus, ele, é Jesus aí, vos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então o verso 1, ele está dizendo assim que ele vos vivificou. Qual outra tradução que tem aí? Ele vos quê? Ele o quê? Ele vos deu vida. O contexto anterior fala de Jesus. Então Jesus deu vida para a gente quando a gente estava morto. Mas como é que eu estava morto? Estava morto quando eu estava no pecado. Quando a pessoa nasceu nesse mundo, ela nasceu separada de Deus. Adão e Eva estavam firmes com Deus. Adão e Eva estavam firmes com Deus. Mas quando eles pecaram, o que aconteceu? O Senhor havia dito, se vocês desobedecerem, se vocês comerem do fruto lá, vocês certamente morrerão. Então quando Adão e Eva comeram do fruto, desobedeceram a Deus, eles morreram. Mas não foi fisicamente, você pode ver lá, no capítulo 3 lá, eles estão vivos. No capítulo 4, Adão e Eva estão vivos. Vivo que eu digo fisicamente. No capítulo 5, Adão e Eva estavam vivos fisicamente. Mas estavam mortos espiritualmente. É isso que Deus está falando. Adão e Eva pecaram e eles se afastaram, foram expulsos da presença de Deus. Isso é que é morte para Deus. Morte é estar afastados de Deus. Está afastado. Adão e Eva foram afastados. Porque Deus disse no Gênesis 2, 16 e 17. Vocês podem comer de todos os frutos do jardim, mas não comam daquele fruto daquela árvore, porque no dia que comer, certamente morrereis. Então, quando eles pecam e Deus vem falar com eles, Deus fala para Adão, Adão, olha bem, todos os dias Deus falava com Adão normal, tranquilo. Quando ele pecou, Deus veio falar com eles e Deus falou, Adão, onde você está? Onde você está? Adão já não estava mais no mesmo lugar que ele estava antes, para se encontrar com Deus. E aí ele fala para Deus, eu estava com medo. Mas quem te... você comeu do fruto. Já entrou o medo. Atrapalhou toda a comunhão com Deus. Morreu espiritualmente. Em Isaías 59 diz que o pecado é que nos afasta de Deus. A gente fica morto para Deus. Engraçado que quando Deus vai falar com Adão, ele fala para Adão, onde estás? Então, irmão, é claro que o que Adão fez foi uma coisa terrível. Mas a maior preocupação de Deus é para onde você está indo? Para onde você está sendo levado? Com o que aconteceu, com o que você fez. O que você fez está te levando para longe. Eu falo para você que está me ouvindo nessa noite. O que você fez é grave.
Mas tem conserto. Se você continuar nisso, sem consertar, isso está te levando para longe. Para longe. Para longe. Para mais longe. E o Senhor está querendo que você venha e conserte isso. O que você fez é errado, é terrível, mas Jesus morreu na cruz por nós. Então, para onde você está indo? Adão estava indo para longe. E o Senhor chama ele e vamos resolver essa parada. Não vai ser fácil, mas vamos resolver isso. Então, quando Adão pecou, Adão não morreu fisicamente. Tanto é que ele estava presente ali, ó. Deus falou, no dia que você comer, você morre. Mas ele conversou com Deus. Depois, no capítulo 3, ele conversou com Deus, foi expulso do jardim. No capítulo 4, ele teve um filho. Depois gerou outro filho, então ele não morreu fisicamente. Que morte é essa? Repito, que morte é essa? É a morte espiritual, a gente perdeu a comunhão com Deus. É o homem natural. Aí, como a gente é descendente de Adão e Eva, a gente também nasceu espiritualmente morto. Você sabia que isso é provado cientificamente, que existe a ciência, é claro que não toca muito no assunto, mas tem a Eva mitocondrial. Quem já ouviu falar da Eva mitocondrial? Quem já ouviu falar da Eva mitocondrial? Quem já ouviu falar? Eu vou com tanta empolgação, assim, achando que todo mundo vai levantar, ninguém... Quem já ouviu falar do TikTok? Quem já ouviu falar do TikTok no WhatsApp? Quem já ouviu falar de TikTok? Não pode mentir, irmão, levanta a mão. Quem já ouviu falar de TikTok? Olha, agora já levantou mais a mão, o TikTok está ganhando. Ô Pai, perdoa. Então, as células nossas têm um elemento dentro da célula, todas as pessoas têm, é chamado mitocôndria. Um elemento que tem dentro da célula, que essa mitocôndria, ela foi transmitida para nós, ela só é transmitida pela mulher, só é passada para nós pela mulher. Então, por exemplo, assim, a Sônia foi a mãe dela que passou para ela. O pastor Sérgio foi a mãe dele que passou para ele. A mãe do pastor Sérgio, quando ela estava viva, foi a mãe dela que passou para ela. O pai do pastor Sérgio, quando estava vivo, foi a mãe dele que passou para ele. Então, quando vai fazendo isso, vai voltando atrás, chega numa mulher só lá atrás. E a Bíblia fala do Gênesis que Eva foi chamada de Eva porque ela era a mãe de todos os seres viventes. Isso que eu estou falando para você, irmão, você pode bater no Google lá que está lá. Eva mitocondrial. Só que a ciência fala que é um grupo de pessoas, de mulheres e tal, porque não deram o braço a torcer. Agora que está entrando aí cientistas trabalhando com design inteligente e estão falando, não, essa Eva mitocondrial aí é porque não quer dar o braço a torcer, mas a Eva mitocondrial, se voltar mais atrás, que eles pararam no tempo, vai chegar numa única mulher. Porque não tem como, nenhum homem passa essa mitocôndria para outra pessoa. É só mulher. Esse tipo é só herdado da mulher. Como que Deus faz? Isso que você tem ali e que ele tem é uma mulher que passou. Vai voltando, todo mundo tem uma mulher que passou. Não tem como um homem, essa mitocôndria, só mulher, a mãe que transmitiu. E que recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela, que recebeu da mãe dela. Todos os homens têm também que receber da mãe, que a mãe recebeu da mãe. Então não tem como. Esse tipo é só transmitido pela mãe. Pela mulher. Então vai chegar numa única mulher lá atrás, que é a mãe de todos os seres viventes, que transmitiu para todo mundo. Olha que coisa espetacular, está na ciência, irmão. Pode bater no Google lá. O que é Eva mitocondrial? Pode bater lá. O Alexandre está batendo lá, já está olhando lá. O que você está fazendo então? Hã? Muito bom, Alexandre. Usando o celular, perfeito. Nosso diretor, exemplo, não é igual gente aí que fica com o celular dentro da igreja mexendo em outras coisas. Eu sabia que você era de Deus. Se fosse o Isaac, eu sabia também. Mas se fosse a Antonella, eu tinha minhas dúvidas. Se fosse a Antonella, eu tinha minhas dúvidas.
Ela não está aqui, tadinha. Você tem que ir atrás lá, se estiver mexendo lá. Ai, meu pai. E aí, a Sofia? Tá com o celular aí, Sofia? Não? Conversa mole. Negócio de Bíblia no celular aí, isso aí não, hein? Você é quê? Repete. Você é crente? Olha que benção, irmão. Confessando. Maravilha. Então, meu querido, olha bem. Olha aqui, nós nascemos mortos espiritualmente, porque nascemos descendentes de Adão. Olha, pensa bem, se Adão está ali com a esposa, teve um filho, que teve outro filho, que teve outro filho. Olha, todos os filhos herdaram a morte espiritual. Ninguém nasceu vivo para Deus assim espiritualmente. Não, nós nascemos de Adão e Eva mortos. Então, o homem natural é aquele que não passou da morte para a vida. Ele está morto ainda. Você lembra, por exemplo, em Lucas capítulo 15, a passagem do filho pródigo? Que o filho pródigo, ele pegou o dinheiro lá, pegou tudo lá e saiu de casa. Quem conhece a história? Levanta a mão, quem conhece? Maravilha, todo mundo conhece. É a história mais falada. Às vezes na escola você falar do filho pródigo, lá tem um aluno, porque os povos não sabem, ninguém lê Bíblia, irmão. Tudo não lê Bíblia. Aqui na igreja, glória a Deus, irmão. Eu não vou falar não, dá que não está também. Quem está lendo a Bíblia diz glória a Deus, aleluia. Quero ver só os homens aí. Homens que estão lendo a Bíblia todos os dias falam glória a Deus, aleluia. Mulheres que estão lendo a Bíblia todos os dias falam glória a Deus, aleluia. Tá devagar a mulherada aí. A mulherada tá devagar, hein? Os homens têm mais ânimo aí. Está acontecendo com as mulheres nossas? Não estão lendo a Bíblia? Então, meu querido, Lucas capítulo 15 fala que um dos filhos pegou a herança e saiu de casa. Você conhece a história. Gastou dinheiro, gastou tudo lá. Gastou tudo. E depois, olha agora, abre lá Lucas 15 agora. Lucas 15, olha bem, ele longe da casa, longe da família, longe da casa, perdeu seus bens, gastou tudo, estava vivendo uma vida atrapalhada. Aí isso aconteceu, Lucas 15, verso 17, verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o pai o abraçou e o beijou. Voltando aí no verso 17, caindo em si. Este caindo em si é um milagre que acontece no coração da pessoa. A pessoa está morta, está longe, separada de Deus, separada do Pai. Aqui no caso, representado o Deus representado pelo Pai, e o filho pródigo representado pela pessoa que está longe de Deus, representando a pessoa que está longe de Deus. Caindo em si, esse caindo em si é um milagre que acontece dentro do coração. Isso é um milagre. É um milagre. E esse homem, então, esse rapaz vai voltar. O arrependimento, confessa o pecado, arrependido, vai lá acertar com o pai. Esse caindo em si é o arrependimento, é a volta, é um novo nascimento. Quando ele chega em casa, o pai recebe ele, dá uma festa. O outro irmão ficou aborrecido, não queria receber ele. Ficou chateado, não queria. O que o pai falou para o outro irmão? Não, olha bem. O que o pai, para convencer o outro irmão que estava em casa, que não saiu, o outro irmão ficou chateado, não queria participar da festa, porque o pai estava recolhendo o irmão dele, que estava arrebentado lá, e ele não gostou daquilo. Mas o que o pai falou para ele? Lucas capítulo 15, verso 24. Olha o que o pai falou para o outro filho. Falou para o outro filho assim, este meu filho
estava o quê? Morto. E reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Tá vendo, o rapaz? O próprio pai está falando, esse meu filho estava morto. O que é morto? Afastado de Deus. Morto espiritualmente. Entendeu, sim ou não? Amém? Glória a Deus? Esse meu filho estava morto. Não estava morto fisicamente, estava morto espiritualmente. Mas esse meu filho agora reviveu. Maravilha, glória a Deus. Aquela outra passagem também, mais uma passagem só. Quando o homem chega para Jesus e fala para ele, em Mateus capítulo 8, o homem chega para Jesus e fala para ele assim, aliás, Jesus, né? Mateus 8, verso 18. Mateus 8, 18, olha aí. Quando Jesus viu ao seu redor uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Mateus 8, 19. Então o mestre da lei aproximou-se dele e disse, mestre, falou para Jesus, né? Senhor Jesus, onde quer que o Senhor for, eu vou seguir o Senhor. E Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Jesus falou para aquele homem, você quer me seguir? Eu não tenho onde parada não tenho onde pousar não, eu estou andando. Tem pousada não, eu estou andando. Aí o verso 21, outro de seus discípulos disse para Jesus assim, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus respondeu, disse para ele, segue-me e deixa para os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aqui está. Mas como que morto vai sepultar morto? Agora você vai entender, claro. Como que o morto sepulta outro morto? Fala para mim. Como que o morto sepulta o morto? Mas Jesus falou, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Como que o morto sepulta o morto? O cara está morto espiritualmente e vai enterrar alguém que está morto fisicamente. Tudo bem? Tranquilo? Então vocês estão entendendo então o que é o homem natural? O homem natural é aquele que está morto para Deus. Ele está vivendo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Então, ele é influenciado. Ei. Não. Mas ele é muito bonzinho, ele é joinha, ela é ótima. Tudo bem, não estou dizendo que não é. As pessoas que estão no mundo, muitas delas, a maioria delas, não estão com o demônio dentro delas. Mas elas são influenciadas por demônios. São influenciadas por demônios. Que isso, pastor? Efésios capítulo 2, lá de novo. Efésios capítulo 2. Vamos lá de novo, Efésios capítulo 2. Para você entender, para você ir embora para sua casa. Fala, rapaz, eu fui no culto lá, que legal, aprendi umas coisas lá, legal lá. Vou voltar de novo. Efésios capítulo 2, ó. O cara que é natural, que não entregou a vida para Jesus, é influenciado por demônios. Efésios 2, ó. Olha de novo, ó. Efésios 2, verso 1. Ele, no caso, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha o verso 2, ó. Nos quais andastes outrora, antigamente, segundo o curso desse mundo, ó, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe um espírito no mundo que atua na vida daqueles que estão mortos espiritualmente. E a gente estava andando lá com eles. Olha o verso 3 aí, ó. Entre eles, todos nós também antes andávamos. Olha, nós estávamos lá.
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida por meio de Cristo. Amém? Aleluia? Então, olha o verso, voltando ao verso 2, verso nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmão, se a gente vê, vocês são uma pessoa inteligente, tem um espírito que opera nos filhos da desobediência, naqueles que estão afastados e são influenciados por demônios. Não é que ele está endemoniado, mas é influenciado. Olha para você ver lá em 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João, lá no final, 1 João, capítulo 5. 1 João 5. João 5, olha o verso 19. Sabemos que somos de quem nós, crentes? Somos de Deus. Olha, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Qual outra tradução que tem aí? Outra tradução na Bíblia? Sabemos que somos de Deus, outra tradução, e que o quê? Outra tradução diferente dessa. 1 João 5,19. Tá certo? 5,19. Sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Tem outra diferente, esse jaz aí do maligno, para você entender? O mundo inteiro jaz. Está no maligno. Aqui como é que está? Sob o poder do maligno. Olha aqui a tradução. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Ei, você tem uma amiga lá no mundo. Você tem um amigo lá, é teu amigo, é tua amiga, você gosta dele, ela gosta de você. Mas você tem influência maligna lá, bem. Ele é muito bom, ela é muito boa, legal, tudo bem. Mas tem influência maligna. Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Mas ela é um amor de pessoa. Não estou negando, é um amor de pessoa. Mas tem influência de maligno ali. Porque não está debaixo do poder do mundo. O mundo inteiro está debaixo do poder maligno. Olha bem, o crente que entregou a vida para Jesus, ele saiu das trevas e foi para a luz. Colossenses 1:23, Aliás, Colossenses, volta um pouquinho. O crente saiu das trevas, Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Está falando de Jesus, Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então olha o verso 13, repetindo, Colossenses 1:13. Ele nos tirou do poder das trevas. Então o Senhor, quando você entregou a vida para Jesus, Ele tirou você do poder que atua no mundo. Esse espírito que atua no mundo, Ele tirou tirou você desse poder e transportou nós para o reino dEle, espiritualmente. Em 2 Coríntios capítulo 4, olha aí, 2 Coríntios capítulo 4. Olha a segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4. Olha o verso 3. Se porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então o evangelho está encoberto para quem? Para quem não está entendendo, para quem está se perdendo, para quem está perdido.
O evangelho está encoberto para os que se perdem, nos quais, olha o verso 4, nos quais essas pessoas que se perdem, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quero falar para você, quem não entregou a vida para Jesus, ele tem uma coisa na mente dele, na mente dela, que não deixa ela entender o evangelho. O espírito que opera no mundo não deixa ele ou ela entender o evangelho. Por isso que a palavra é importante, a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra de Deus que vai entrar e penetrar na alma, nos pensamentos. É a palavra de Deus que vai produzir alguma coisa. É só a palavra de Deus que entra lá. Porque a mente está tapada por um espírito de cegueira que não deixa a pessoa entender. A pessoa não entende, você fala, ela fala, muito bonito, olha que coisa legal e tal. Daqui a pouco ela não entende de novo, volta tudo que era antes. É uma cegueira que tem aqui, que tapa. Então você que está aqui hoje, aqui, que está ouvindo a palavra, está ouvindo aí nas redes sociais, que está entendendo aí, não deixa ninguém roubar essa palavra do teu coração. Para você não voltar nas trevas. E permanecer firme agora com Cristo. Amém? Glória a Deus? Então, o homem, ele é influenciado pelo mal, o que está no mundo. Ele é influenciado. Quando o Senhor Jesus, certa ocasião, estava com seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14, olha comigo aí, para eu passar para outro ponto ali, Evangelho de João, capítulo 14, para você entender e falar, rapaz, que isso, pastor, é verdade? Nossa, mas então meu amigo lá que eu amo tanto, a minha amiga, ela é influenciada por demônio. E você está indo embora junto com ela. Você está gostando dela? Fazendo coisa errada escondido com ela e com ele? Achando que está tudo bem? Não. Está levando você para as trevas. Te enganando também. Usando pessoas para te enganar. Quem é que pode enganar você, enganar eu, a não ser uma pessoa muito próxima da gente, que a gente ama? É mais fácil de sermos enganados por alguém que a gente gosta muito do que ser enganado por alguém que a gente nem conhece direito. Aparece um cara lá, um doutor, filósofo, lá ele fala, você fica assim, o cara falou coisa bonita, interessante, mas se chegar alguém que você ama muito e gosta muito de você e falar, metade da palavra dele já levou você. O outro que estudou lá, não é tanto, mas o outro que não tem nada, mas você ama ele e você dá mais confiança porque ele falou. Olha aqui, João 14, olha Jesus agora, João 14. Quando Jesus estava com seus discípulos, João 14, verso 30. Olha 14, 30. Olha o que Jesus falou. João 14, 30. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima. Aproxima quem? Aproxima quem, gente? Fala para mim aí. O príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. A quem Jesus se refere aqui? Quem que Jesus está se referindo aqui? O diabo. Olha que Jesus estava com os discípulos e falou para os discípulos, não vou falar muito com vocês, pois já se aproxima o príncipe deste mundo. Que é o diabo. Que é o Deus desse século. Nós lemos lá em 2 Coríntios 4:4. É o diabo. Em 2 Coríntios 4:4, que nós lemos lá, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. O que está escrito na Bíblia sua aí? Tradução diferente? O diabo cegou o entendimento das pessoas. Então existem forças espirituais que influenciam o homem natural. O homem que não entregou a vida para Jesus 100%, ele é influenciado sutilmente por coisa maligna. Por mais que você goste dele ou dela, seja seu parente, mas é a realidade. Agora, isso acontece com a gente que é crente? O que acontece com a gente? Olha agora, acontece com o crente,
o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo está rugindo, querendo pegar você. Mas o pessoal do mundo, não, ele não quer pegar, já está com ele? Já está com ele, vai pegar por quê agora? Você entende o que eu estou falando? O diabo anda ao derredor de quem? Do crente. De quem entregou a vida para Jesus. Porque ele não anda ao derredor de quem está no mundo. De quem está no mundo já é dele. Como é que vai dar ao derredor? Agora ele anda ao derredor nosso, porque nós não somos dele. Mas está buscando uma ocasião para pegar a gente. Buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versos 7 e 8. Olha lá, 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Primeira Pedro 5, 8. 1 Pedro 5, 8. Pedro 5, 8, olha aí, ó. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resiste firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo afora. Então tem um irmão sofrendo por aí também, irmão. Está todo mundo. Não pensa que é só você, não. Nossa, o pastor não sabe a luta que eu passo. Ai, ninguém na igreja passa a luta igual a eu. Ó, todo mundo passa a luta, irmão. Cada um tem o seu jeito aí. Não estou desmerecendo a sua luta, não. Mas todo mundo passa. Você saiu das trevas, está na luz. Nós estamos vivendo no mundo que está debaixo de um poder maligno. Você acha que o diabo anda ao derredor, querendo, ó, não sei, olha em mim, ó. Querendo, olha em nós. Então, nós não podemos dar lugar para o capeta. Mas olha agora, quando a gente olha lá no Salmo 34, vai lá no Salmo 34. O diabo anda ao derredor, não anda? E no Salmo 34, no verso 7, o que está escrito? No Salmo 34, verso 7, olha o que está escrito. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus, aleluia. Aqui, ó, eu tô aqui, ó, eu tô aqui. O púlpito, esse púlpito aqui tá ao meu redor. Ó, o púlpito está ao meu redor. Aquela caixa está ao meu derredor. Ó, a caixa está ao meu derredor. O púlpito está ao meu redor. Quem está mais perto de mim, o diabo ou o anjo do Senhor? Quem está mais perto, o anjo do Senhor ou o diabo? Por que o anjo do Senhor está mais perto? Porque o anjo do Senhor está ao redor. E o diabo está ao derredor. O diabo está longe. Por que o diabo não chega perto? Porque o anjo do Senhor está ao meu redor. Está ao teu redor. Glória a Deus, aleluia. Só que esse diabo que está ao derredor de nós, está junto com a turma lá que não tem Jesus. O homem natural. Por isso que você passa a luta, minha irmã, com gente que não é crente. Tem que pensar, orar e saber que ele faz o que ele faz lá, mas algumas coisas, não é tudo não, porque a responsabilidade é dele. Põe isso na sua cabeça, não é tudo o diabo não. Não o diabo, tudo é culpa do diabo, tudo é culpa do diabo. Não é isso não. Eu estou dizendo que ele é influenciado. A responsabilidade é dele, dela lá. Então daqui a pouco, não, deixa ele, dá esse dinheiro para ele, faz tudo o que ele quer, porque é o diabo. Não é o diabo, é ele mesmo. Só que está sendo influenciado. Né? Aquela historinha do Martim Lutero que conta lá, que viram o diabo estava num canto lá, chorando lá, o diabo chorando lá, e aí alguém perguntou, capeta, que você está chorando? Ele falou assim, esses crentes agora, tudo é culpa minha, não tem nada. Nem tanto também, eu tenho culpa, mas nem tanto também. Não é assim também, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Vamos pôr para mim com a irmã lá, a irmã está com o diabo. Então, o irmão está com o diabo. Para com isso, irmão. Não é o diabo que está com a irmã é de Jesus, pelo amor de Deus. O irmão é de Jesus. Então, a irmã não está com o diabo, o irmão não está com o diabo.
Ele está na carne, é outra história. É outra história. O irmão está na carne. É outro departamento, mas o irmão não está com o diabo, irmão. Você já saiu das trevas, veio para a luz, como é que está com o diabo? Se o diabo está ao derredor. Como é que o diabo saiu de lá e veio, furou o anjo aqui, entrou no irmão? Misericórdia. Mas a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Você não pode dar lugar para ele. Se der lugar para ele aí, dá problema. Mas a irmã não está endemoniada, nem o irmão endemoniado. Agora o pessoal do mundo é influenciado. Você vê que eu não estou nem falando que eles estão endemoniados. São influenciados. Agora o espírito de engano está lá. Então, o homem natural é movido pela carne, não entende as coisas de Deus. O homem natural não entende. Vai discutir Bíblia com quem não é crente, irmão. Para perder tempo com isso. Você vai cansar, se aborrecer com isso. Você vai se aborrecer, discutir. Não discuta. Fala tranquilo, com calma ali e tal. E deixa pensar lá. Se você for discutir, o cara é um filósofo. O diabo conhece a Bíblia inteira. O diabo conhece a Bíblia inteira. Jesus, quando foi falar com o diabo, o diabo falou para Jesus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou, está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem. O diabo recuou. O diabo pegou Jesus, levou Jesus no alto do pináculo. Aí o diabo falou para Jesus, pula daí, porque está escrito nessa palavra que Deus vai te guardar. Então o diabo conhece a Bíblia, irmão. Antes dessa Bíblia existir e ser escrita, ela começou a ser escrita a partir do ano mais ou menos 1500 antes de Cristo. Para um pouco e pensa. Foi escrita Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio no ano 1500, 1450, 1500 antes de Cristo. Adão e Eva viveram 4000 anos antes de Cristo. O diabo já estava lá com Adão e Eva. Essa folha foi escrita depois. Então o diabo conhece aqui, irmão. Está escrito que ele conhece. Ele sabe que é a palavra de Deus. Tanto é que quando Jesus usou a palavra, o diabo sabe que é a palavra, ele conhece ela inteira. Só que não obedece, mas ele conhece. O diabo conhece, mas não é guiado e movido pelo Espírito Santo. Jesus conhecia e era guiado pelo Espírito Santo. Você tem que conhecer a palavra e ser guiado pelo Espírito Santo. Se você não conhece a palavra, ou conhece mais ou menos, vai querer mexer com alguém do mundo que é influenciado pelo diabo. E que se o diabo soprar na cabeça dele lá, ele engole você na palavra. Porque o diabo sopra na cabeça dele, ele entende mais do que você. Que não conhece a Bíblia, é crente. Então você vai apanhar dele, por não conhecer também. Agora, se você for uma pessoa de oração, o Espírito de Deus vai te ajudar ali. Porque você não sabe como responder, o Espírito vai abrir tua boca e te ajudar a responder. Então tem muito crente apanhando aí, porque não lê, não ora, e acha que é brincadeira. Não, o diabo anda ao derredor, rugindo como leão. O mundo inteiro jaz do maligno. As pessoas que não são crentes estão influenciadas pelo maligno. Na escola, lá, sua amiguinha. Na faculdade, minha querida. Meu querido, no trabalho. Você é influenciado. Mas é muito colega, paga lanche para mim, pastor. Maravilha, eu não estou negando. Mas influência, cuidado com os caminhos que podem te levar. Vamos lá. Está separado longe de Deus, já falei? Outra coisa aqui, terminando, o homem natural. Pode ser muito bonzinho, mas precisa de Jesus para ser salvo. Tá bom? Pode ser muito bonzinho, mas precisa de Jesus. Não vamos ler a história, mas lá em Atos capítulo 10, Cornélio era um homem, Cornélio era um homem que fazia oração todos os dias. Jejuava, dava esmola, mas não era salvo. Está bem claro lá, gente. Ele teve uma visão de um anjo. O anjo falou para ele, Cornélio, as tuas orações estão em memória diante de Deus. Manda alguém ir lá buscar o discípulo Pedro, porque Pedro tem um negócio para falar para você. Aí foi lá, trouxe o discípulo Pedro. Aí Pedro chegou, o que é? Aí o Cornélio falou, eu tive uma visão, assim, explicou, conversou. Aí Pedro falou, então tá bom. Aí Pedro começou a falar de Jesus para Cornélio. Aí Cornélio entregou a vida para Jesus. E Cornélio, então, a partir daquele momento, está salvo. Era muito bonzinho, mas não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Porque você pode falar, não, mas ele é muito bom, eu não acredito que vai morrer, vai para o inferno. Meu irmão, eu sou o caminho, Jesus disse, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é mentira. Jesus, se tem outro jeito, então Jesus mentiu. Mas é muito bonzinho Cornélio, mais bonzinho que Cornélio, a ponto de ter uma visão de um anjo.
Não é. Tenho certeza que não é. Mais bonzinho que Cornélio, a ponto de dar esmola, fazer oração, Deus ouvir e falar, mandar um anjo ali, ter visão do anjo. Ah, não é, irmão, não é. Nem Madre Teresa de Calcutá, nem Gandhi, Mahatma Gandhi, não é. Uns caras aí, fenômeno aí no mundo aí. Não era. Não é, não. Não vem com conversa. Pode ser bonzinho que for. Se não tiver Jesus, é influenciado pelo mal. Olha lá em Atos capítulo 8, depois você lê lá, o etíope, o cara saiu da África, da Etiópia, foi até Jerusalém para adorar a Deus. E você fala, o cara está salvo. Ele saiu da Etiópia, mais de 600 quilômetros, foi lá para adorar a Deus no templo em Jerusalém. Você perguntasse para o etíope, o que você veio fazer? Vou adorar a Deus lá. Adorou, voltou. Ele estava voltando, Deus falou para Filipe, o discípulo, um dos discípulos. Filipe, vá até a tal lugar, tem um homem. Aí Filipe foi, aquele homem que tinha andado, saiu da Etiópia, foi para Jerusalém adorar a Deus, estava no carro dele, lendo o profeta Isaías. E Filipe perguntou para ele, você entende o que você está lendo? Ele falou, não estou entendendo. Aí ele falou para Filipe, o homem está falando dele ou de alguém? Aí ele falou, Filipe, entra aqui. O Filipe entrou ali, explicou para ele aquela passagem, e está escrito em Atos 8, e apresentou Jesus para ele. E de repente o homem falou para ele, ali tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe falou, nada te impede, se você realmente crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele falou, eu creio, desceram e foram batizados, rapaz. Não, peraí, o cara saiu da Etiópia, foi em Jerusalém adorar a Deus, o cara não é salvo? Não, porque não tinha Jesus no coração. Por melhor que ele fosse, minha querida, ponha isso na tua cabeça, não pense que porque ela é boazinha, porque ele é bonzinho, e Deus não sei o que, ore por ela e não seja influenciado por ela. Você é de Deus, ela precisa vir para Jesus, não você ir para o mundo, pelo amor de Deus. É ela que tem que vir para cá, o diabo está trabalhando lá para te levar para lá. Acorda, vai orar, minha irmã, vai orar, meu irmão. É uma batalha espiritual sutil, que não se percebe, nem se percebe, porque é muito sutil a coisa. O diabo às vezes fala na primeira pessoa, na mente da pessoa, fala usando a primeira pessoa. O que eu estou querendo dizer? O diabo não fala às vezes assim, ó, ei, faça isso. Aí você olha e fala assim, ele está sugerindo para eu fazer. Ele, segunda pessoa. Não. O diabo às vezes fala na primeira pessoa. O que o diabo às vezes fala assim? Ele fala assim, ó. Você fala assim, ó. Eu acho que eu vou fazer isso. Então, esse eu aí é o ele falando, soprando. Ele está falando na primeira pessoa para você pensar que é você mesmo que está pensando. É muito sutil, gente. Não é brincadeira, não. É sério. Bom, vamos lá. Aí esse é o homem natural. O homem natural, ó, representado pela cadeira. Jesus está fora da vida dele, ó. É ele que manda na vida dele. Jesus está fora da vida dele. Esse é o homem natural. Aí tem agora aqui, vou rodar rápido agora. O homem carnal, que eu falei, o crente carnal. O crente. Eu não sou homem natural mais. Entreguei a vida para Jesus, entregou, maravilha. Você entregou sua vida para Jesus, amém. Mas quando você veio para Jesus, você não é totalmente espiritual ainda. Ninguém é, a gente está crescendo. Você vem para Jesus, você tem que aprender muita coisa ainda. Irmãozinho, para Jesus, dá glória a Deus, entreguei minha vida para Jesus, maravilha, glória a Deus. Aí você vai fazer uma visita para o novo convertido, você chega lá na casa dele, ele é novo convertido, está animadinho, aí você vê lá, tem uma Anitta comendo solto lá ainda na casa. Tem uma Anitona lá, Elvis Presley lá, aquelas coiseiras lá ainda, CDs lá, do mundão lá ainda. Tem umas garrafinhas escondidas lá, às vezes até oferece, pastor, sei que o senhor não bebe, mas está aqui, a hora que dá um comichão aqui, é novo convertido. Agora tem uns que já estão mais de 10 anos na igreja, que não é novo convertido, é sem vergonha mesmo. Aí o pastor dá uma chinelada, que já não pode mais, já passou da fase. Tem coisa que a gente tem que falar, não, já era, já superei isso, já era. Claro, se você tem seu marido que lá, sua esposa que não é crente, aí é outra história. Chega lá, né, também não vale enganar. Chega lá, pastor, né, essa cerveja não é minha, não é dela, tá? Mas no fundo você fala bem, não converte, não, eu também não bebo um golinho também. Jogar para lá, esconder atrás da capa lá. Mas o novo convertido,
O cara que ele é crente carnal, ele é um teknon. O que é um teknon? Teknon é uma palavra grega que significa filho novo, nasceu agora, bebê na fé, criança na fé, é novo convertido. 1 Coríntios capítulo 3, olha o que Paulo fala. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3, verso 1. Paulo está escrevendo uma carta para crentes. Crente que entregou a vida para Jesus. Paulo está escrevendo uma carta para eles. Olha o que Paulo escreve na carta. Para o crente na igreja de Corinto, no capítulo 3, no verso 1. Ele fala assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis pronto para isso. Com efeito, ainda até agora vocês não estão prontos. Vocês são carnais. Por que vocês são carnais? Pois no meio de vocês existe inveja, contendas, não estáis sendo carnais, e vocês não estão agindo igualzinho os pessoal do mundo? Olha aqui, deu vontade de ler, né? Agora olha para cá, agora depois você lê na sua casa. Agora deu vontade de ler. Então, quem está falando, Paulo escreveu uma carta e falou: eu queria escrever uma coisa mais como a espiritual, mas vou escrever para vocês como vocês são ainda carnais. Tem inveja, tem briga, tem contenda. Então, vocês são carnais ainda. Crente carnal. Ele é crente? Mas carnal. Ele é salvo, mas ele ainda está guiado pela carne. Ele está na igreja. Por isso que eu falo para alguns irmãos: tem que ter paciência com o cara. O cara está fazendo isso, tem que ter paciência, irmão. Você é mais velho, pelo amor de Deus. Não posso chegar no cara, pastor de voadora no cara. O cara está vindo, eu vou empurrar o cara para fora da igreja. Tem que ter paciência. Na hora que algum irmão, pastor, eu não concordo com não sei o quê. Irmão, eu também não concordo com tanta coisa, mas tem que ter paciência. Esperar. Bebê faz tanta birra, tanta coisa. Tem que ter paciência com o bebê, senão gente que mata bebê por aí, perde a paciência às vezes. Esses caras do tráfico aí. Chega lá, a mulher está cuidando do bebê, ele quer ficar com a mulher, o bebê está coisando, o cara pega. É verdade, esse cara não tem paciência não. Mata a criança. Então, o cara que é novo na igreja, essa questão de novo, depende do quanto a pessoa está crescendo. Tem pessoa que tem 10 anos na igreja e é um bebezão ainda. Tem pessoa que tem 10 anos na igreja, o pastor tem que estar ali com uma madeira. E se o pastor falar um grito com ele, não vem mais nessa igreja. O pastor não olhou em mim, não cumprimentou eu, não fez visita para mim. Tem umas coisas assim, irmão, que acontece. A gente é velho, quase, não vou falar que é velho, mas quase velho de igreja. Nunca saiu da primeira infância. Não saiu da primeira infância, é novo. É dominado pelo seu corpo e sentido. O que ele sente, ele quer fazer. O que ele pensa, ele quer fazer. O que dá vontade, ele faz. O que não dá, ele não faz. Irmão, você é dizimista? Não sinto ainda. Entendeu? Eu não sinto ainda, mas não sente mesmo. Quem diz que você sente vontade de levar dinheiro para a igreja, por favor. Senti uma vontade de dar 500 conto pro pastor hoje. Estou aguentando. Pastor, não aguento mais. Ligou de madrugada. Vou levar, estou na porta da casa do senhor aqui, não aguento. Recebe, pastor, recebe. Isso não existe, irmão. Não existe isso. Estava morrendo de vontade de dar o dinheiro. O senhor vinha aqui, enquanto não vinha a pé, lá da Santa Rosa, Elianinha, Donizete. Não é fácil. Essa vontade ninguém tem, não. Não dá, não. Só um milagre. O rei Saul é um exemplo de muitas. O próprio João Marcos aqui, o João Marcos é aquele rapaz que converteu e foi na primeira viagem com Paulo, mas depois no meio do caminho voltou para trás. É uma atitude de criança. Está na igreja, aí o pastor fala umas coisas, não vou na igreja, não gostei de umas coisas lá, e não sei o quê. É de criança. Bebezão. Tem que ter paciência. Aí, olha aqui, observação. O crente carnal briga. Sabe que tem crente que briga aí, você acredita? Você examina isso aí,
fala mal, murmura, fala palavrão, grita, usa musicão tá comendo solto lá do mundo. Não entendeu ainda? Se você tá nisso aí, aguenta. Nós estamos falando aqui para você já. Nossa, aí, pastor, não sabia, estou lá no Luanzão Santana comendo lá em casa. O crente que está quase passando da fase, ele sabe que não sabe que o pastor vai na casa dele, está lá, aí de repente, o pastor está vindo, na hora já muda ali, já, é controle remoto hoje. Eu chego na barbearia, na hora, muda lá. É por isso que marca a hora, rapaz. Agora que eu estou lembrando aqui, marcar a hora. Tem que agendar, pastor, tem que agendar o horário. Aí chega lá, tá tudo cheirando, louvor da Lagoinha lá. Pastor virou as costas, o carro funcionou, virou as costas. Eu vejo que eu olho no retrovisor, tá lá olhando assim, virou. Virou. Já muda tudo de novo. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Olha aqui. Fala mal, fingido. Fingida. Rapaz. Assim, é um crente assim que é maravilha. Irmão, se ficar 10 dias com o irmão, 10 dias, não precisa, 2 dias com o irmão ou com a irmã, já revelou tudo. Revelou. Não é de Deus que revelou, não. Revela, mostra, manifesta. Ficar 3 dias na casa do irmão, 3 dias na casa da irmã, manifesta. A realidade aparece. E é verdade, ó. O cara, uma pessoa que não vem na sua casa, faz tempo que não vem na sua casa. Ela falou, vou visitar a sua casa, vem de longe. Quando vai na sua casa, chega na sua casa, entra pela porta da sala, senta na sala, você faz o café lá, tem pão de queijo, tem mortadela, tem café com leite, tem tudo ali diferente. Você está ali, recebeu, aí ela fala assim, eu vou pousar aqui hoje. No outro dia tem de novo café, o almoço caprichado. Aí ela fala, vou ter que ficar 1 semana. Ó, no outro dia você foi lá, comprou pão, colocou lá de novo, colocou tal, fez arroz, pegou bife e tal. No terceiro dia você fala assim, vai você comprar o pão agora. Você se vira com arroz aí. Peraí, o que eu estou falando é verdade ou não é? Verdade. Porque a gente não aguenta ficar mantendo aquela coisa durante tanto tempo. Não dá para manter aquilo durante muito tempo. Então, meu irmão, a gente é o que é. Não estou falando que a gente não vai receber a pessoa bem. Vai receber, faz parte e tal. Mas aí, quando eu cumprimento você na rua, em qualquer lugar, Pai do Senhor, pastor, oh, glória a Deus, aleluia. Mas fica com o irmão para você ver. Acabou, é só naquele começo ali. Glória a Deus, aleluia. Depois começa de novo, o irmão vai cair na real. Vai começar a falar coisas, ela vai falar, ele vai falar. A realidade é outra. Então, agora, quem já nasceu de novo, é um crente, já maduro na fé, irmão, ele é o que é. E é tão gostoso a gente ser o que a gente é. Entendeu? Não precisa fazer força. Para ser crente, não precisa fazer força. É gostoso demais. Você é o que é. Eu na escola lá, eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. A outra coisa também, o pessoal aí está, festa junina, criança pode participar, criança não pode. Irmão, você é dirigido pelo Espírito Santo, você sabe. Cada um tem uma cabeça. Se eu chegar num e perguntar, o que você acha? Não, nas minhas crianças não vai. Se eu acho que é pequenininho, não tem nada a ver. Eu também acho que não. Irmão, você é guiado pelo Espírito Santo, você que sabe. Ora a Deus e veja. Ora a Deus e veja. Analisa você. As minhas crianças não vai. Eu não concordo que a irmã ela deixou a dela aí. Irmão, se a sua não vai, não discorde da outra que deixou, é problema dela. O filho é dela, não é seu. A outra lá, a irmã não deixou, a irmã é radical. Eu já deixo porque é criança. Então não fala mal da irmã que não deixou também, é problema dela. Cada um tem seu jeito de pensar. Tá entendendo? Eu não concordo. Fulano não concorda. Então, você não concorda. Eu tive uma época que eu não concordava. Depois eu falei assim, depende. Depende de quem é a criança. Muito criança, gente. 4 anos, nem sabe. Nem sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, daqui 2 anos, sabe. Ela mesmo vai falar.
Ela mesmo vai falar, mãe, eu não vou participar não. A própria criança fala. Pequenininha ali, constrange. O bebê não sabe. Por que eu não estou brincando? A menina nem sabe. Nem sabe o que está fazendo. Você está lá, junto com ela lá, olhando, está divertindo lá, 3, 4 anos. Não sabe nada. Mas na hora que ela toma consciência, mãe, a gente está na igreja. A própria criança depois vai voltar, mãe, acho que não deve, né? Então, filha, acho que não convém. Você ali, um diálogo com a criança, sem forçar. E sem também soltar. Senão a criança ali, carne já vira, vai, bagunça tudo. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Sabedoria de Deus. É o Espírito Santo que guia a gente. Você fala para as crianças dos crentes, não, ninguém vai participar. Irmão, para com isso, não é assim que funciona. Ninguém vai participar. Pastor, só tem que falar que ninguém vai participar. Quem disse que eu tenho que falar isso? Se é o Espírito Santo que guia a sua vida. Deus é que sabe, você que sabe. Não pode participar de lá. Tá, não pode participar então da festa junina. Não estou concordando, estou só mostrando para você. Não pode, sou radical, não pode. Tá bom. Você está na escola todo dia? Você sabe quantos teatros é feito na escola? Seu filho participa? Que não é festa junina, é outras coisas? Você não sabe. E ele participa. E daí? Se é para proibir, então proíbe tudo então. E como é que você vai proibir tudo? Tem que tirar da escola. Tem que tirar da escola. Porque não é só a festa junina. A festa junina é uma coisa que está aberta para todo mundo. Mas tem outras coisas na escola, sem ser a festa junina. Teatro não sei do que, teatro não sei do que, obra de artes, é filosofia, é não sei o que, é português, é uma dancinha lá e tal. O seu filho está lá participando de tudo. Mas você é radical, não deixa da festa junina, né? Porque você é santo. E ela também é. A professora fala, engraçado, não deixou lá, mas está aqui ó, dançando aqui com todo mundo aqui agora. E o pai nunca falou nada. A mãe nunca falou nada. Então, meu irmão, não é por aí. Por isso que eu estou falando. Ore ao Senhor e o Senhor dirige a tua vida e o teu filho. Se pode ou não pode. Porque senão você fica uma coisa, você fica ridículo. Você chega lá, não, minha filha não vai. O diretor fala, ok, não vai. A professora fala, não vai, tá bom. Aí uma semana depois está lá dançando, lá que você nem sabe, nem pede permissão, porque não precisa pedir mesmo. É uma coisa da escola ali. E está lá, o diretor fica assim. Quem que entende um pai desse? Não pode ir lá, mas pode agora aqui. Ó. Você entende o que eu estou falando? Agora o Espírito Santo conhece todas as coisas. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Ele saberá dirigir você na conduta do seu filho, da sua filha. Se não é para deixar, o Espírito Santo vai falar, não deixa. Se é para deixar, o Espírito Santo vai falar, deixa. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Olha para você ver, ó. Ontem teve lá, hoje é domingo, né? Ontem teve lá de manhã festa junina lá na escola nossa. Eu tenho que estar lá, eu estou lá. Não fui escalado para nada lá, para nada. Mas estou lá tranquilo, em oração. E estou lá ajudando não sei quem lá, pegando cadeira para falar, que eles vão fazer um negócio ali, pondo cadeira, estou ajudando ali, tranquilo. Aí o diretor chamou lá, Flávio, nós estamos sem um negócio aqui, você arruma para nós, pessoal, pode deixar, maior carinho, ajudando ali. Não participei de nada lá de dança, nada lá, mas estou lá apoiando com o maior carinho, com o maior respeito lá. Não participo de nada, diretamente lá, mas ali como apoio, como professor, como homem de Deus ali, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, como qualquer pessoa faria. E tanto é que quando terminou lá, o próprio diretor falou para mim assim, rapaz, o pessoal foi embora e falou assim, mas hoje eu fiquei devendo para você ver. Essa eu fiquei devendo para o senhor, viu, pastor? Professor, nossa, o senhor ajudou nós para caramba, estou devendo essa para o senhor. Falou para mim desse jeito, estou devendo para o senhor. Nossa, estou até sem jeito, fala, o senhor ajudou para caramba. Mas assim, sem alguém falar assim, ele está misturado. Não, dirigido pelo Espírito de Deus, tranquilo, pega a cadeira, ajudar a supervisora lá, o que é? Pegar as crianças ali, falar para os alunos lá na outra sala. Sem, meu irmão, tranquilo, Espírito Santo, sem ficar com mente acusando, ninguém acusando, sem deixar alguém comendo. Não, tranquilo, sem peso nenhum, maravilha, glória a Deus. Agora fica aí com um negócio radical, aquela coisa, e tá legalista. Não sabe, deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida, pelo amor de Deus. Dobra o joelho lá, fala, Senhor, como que eu faço? Eu não sei. O irmão lá não vai deixar a irmã, a filha dele, então não vai deixar. O irmão vai deixar. Problema seu e do Espírito Santo que está na sua vida. Amém? Glória a Deus? Se a gente pudesse falar não, né? Paulo fala assim, ó, olha aqui, ó. Quanto a isso, Paulo fala assim, né? Paulo fala assim, por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, quanto a esse assunto, assim, de forma geral, 1 Coríntios capítulo 5. Olha para você ver, ó, 1 Coríntios capítulo 5, para me basear, para você entender aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9.
Quando Paulo está falando de andar com pessoas que não são de Deus, de andar com pessoas que estão fazendo coisa errada, ele está falando sobre isso. No verso 7, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Lançai, pois, fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. Olha o verso 10 agora. Ó. Com isso, não quero dizer propriamente com os impuros desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Neste caso, vos seria necessário sair do mundo. Está entendendo? Ele falou assim, não quero que vocês se misturem com a prostituição. Ele falou assim, mas eu não estou falando que vocês não podem estar junto com quem é impuro, junto com quem é avarento, junto com quem rouba, junto com quem é idólatra, porque senão você vai ter que sair do mundo, não tem como viver no mundo. Não tem como viver. Se for ser radical numa coisa, tem que sair do mundo, não tem. Tudo quanto é lugar tem coisa. Ah, pastor, porque lá tem doce, vamos lá, por exemplo, setembro, tem doce de Cosme e Damião. Tá? É outra história. Né? É outra história, doce de Cosme e Damião. Tá bom, tem doce de Cosme e Damião. O que tem que fazer se a criança pegar? Vai, se a criança pegou, a seu filho pegou, que daí? E aí? Seu filho pegou, e aí? Não come não, pelo amor de Deus, o demônio vai entrar. Quer dizer que a oração sua tem menos valor do que quem consagrou lá, né? Sua oração não vale nada também, né? A pessoa que pegou o doce lá, quem comer isso aqui, está consagrado aos Exu, não sei o quê. Aí a sua criança pegou lá, quer dizer que a sua oração não tem poder, né? A dele tem, sobre o doce. O mesmo doce que você compra na padaria do cara que é espírita e você leva para tua casa. Você compra todo dia o doce lá, leva para tua casa, o cara da padaria é espírita. E consagra tudo lá, você leva para tua casa e come, porque agora não come Damião, não vai comer lá. Sai dessa agora, Vai comprar carne no açougue, o açougueiro é macumbeiro. Você leva a carne, alcatra boa. Para com isso, rapaz. Engana outro. Vai ser guiado pelo Espírito Santo. Vai ser guiado pelo Espírito Santo, meu irmão. É só o Espírito Santo para guiar nós. Não é verdade? É só o Espírito Santo para guiar, gente. Você vai lá tomar um açaí lá, comendo açaí gostoso lá. Você nem sabe o cara lá de dentro do açaí. O cara que fez o açaí, que mandou para você para lá. É por senha. Tipo 190. Aí você está lá, pegou o açaí. A mulher lá dentro, lá. Eu consagro. Consagrou o açaí. E você está lá degustando o açaí, com a maior gostosura. Aí você vem falar, irmão, é por isso que eu estou falando. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Porque você está fechando o negócio. É igual Jesus falou, Você está coando um mosquito e deixando passar um camelo. É o que Jesus falou em Mateus 23. Você está coando um mosquito e deixando passar o camelo. Agora o Espírito Santo não. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Se você for guiado pelo Espírito, vai ficar mais fácil. Tudo é fácil. Não vou querer isso não. Você nem sabe, porque não estou com vontade. Não vou pegar isso aqui não, vou orar, Senhor. Se você for radical num ponto aqui, e os outros pontos que eu falei? Você tem que ser radical em tudo, você vai ficar louco. Você não vai conseguir viver. Então, o crente carnal briga, fala mal, murmura, finge, chora por qualquer coisa. Pensa sempre em largar a turma, quer dizer, sair da igreja. Vou sair da igreja, vou para outra igreja. Vou procurar outra igreja. Tá lutando contra vícios. Se você está lutando contra vícios, faz parte, irmão. Faz parte. Eu também no começo, uns 6 meses, né, tomando a cervejinha ali debaixo do pano. Um escondidinho lá, uma canequinha lá. Escondidinho lá, chegava, se disfarçava. Escondia lá, vai que chega alguém crente aqui, deixa eu deixar aqui. Revela, Senhor, quem está escondendo.
Cigarro. Cigarro, quem? Eu nunca fumei, né? O cara que fuma é interessante, né, rapaz? Ele fumava todo dia, qual o maço de cigarro. Então o cara está acostumado, imagina você, o cara está acostumado, ó. Pega o cigarro, está conversando com você, ele bate no cigarro, está conversando com você, fala uma coisa, mete a mão assim, conversando. Acende o cigarro. Conversando com você. Aí ele vem para a igreja, entregou a vida para Jesus. Irmão, chega na casa dele, ele está conversando sem querer, a mão dele vai lá, não está o cigarro. Pega o cigarro, sem fazer força. Olha quem fala, nossa, sou crente. Já fumou, meu irmão. Já foi. Já foi. Então não é fácil de largar o vício, não. Ei, eu sei que Deus já libertou gente instantaneamente. O Donizete lá mesmo, quantos anos na igreja ficou fumando, depois não... Quantos anos mesmo, Donizete, lembra? 10 anos. E depois Deus libertou você, não foi? Então, o Donizete na igreja, a Romilda, na igreja fumando, escondido, passa vergonha, a pessoa está lutando, não consegue. Mas chega uma hora que Deus, pá! E a pessoa consegue, amém? Aleluia? Então a gente tem que ter paciência com Ele, porque Ele está lutando contra os vícios. É crente, mas está lutando, irmão. O irmão não está fazendo porque ele quer, não. Ele está lutando, irmã. Ele está lutando. Ah, pastor, mas eu não concordo. Tá bom, e a novelinha sua debaixo do pano, como é que tá? Hã? Vale a pena ver de novo, como é que tá? Você não consegue largar? É seriado? Ah, agora tem um tarde de seriado, vai lá madrugada. Seriado. Olha aqui, para você que é crente carnal aí, tá? Que é novo, não desista, irmão e irmã. Essa fase vai passar. Você está firme, vai vencer essas coisas, amém? Aleluia? Você que é novo aí, vai vencer, vai conseguir, não desista. E agora terminando nossa fala. Então aqui, ó. Então o crente carnal, ó, ele tem Jesus, mas Jesus ainda não é o centro, ele não é guiado pelo Espírito Santo ainda. Jesus não é o centro da vida dele. Mas ele tem Jesus, ó. Jesus está na vida dele. E a luta, o crente carnal passa a luta. A luta que nós passamos. O crente entrou para Jesus, a luta, ó. A luta. Os anjos representaram aqui o Espírito de Deus chamando você para fazer uma coisa e o capeta puxando você para o outro lado. A carne puxando para um lado e Jesus querendo você para o outro lado. Quando está no mundo, faz a vontade dos pensamentos, o desejo da carne. Quando está no mundo. Mas quando vem para Jesus, é uma luta. Puxa você para um lado, puxa você para o outro. Puxa você para um lado, puxa você para o outro. É uma luta do crente. Veio para Jesus, tem luta. Mental ali, ó. Está no mundo, quanto a isso, faz a vontade dos pensamentos, desejo da carne, faz o que quer. Mas vem para Jesus, tem a luta. É o crente que acabou de vir para a casa do Senhor. Aí tá. Aí terminando aqui, então nós temos o homem espiritual, o crente maduro. O crente maduro, ele é, a palavra ruios, é o crente que cresceu na palavra. Experimentado na palavra. Ele é salvo, está na terra, mas sabe das coisas de Deus. Ele é espiritual. Ele está na terra, mas ele sabe que tem um inimigo que trabalha lá. Ele é espiritual, ele é esperto. Não deu certo aqui, fecharam a porta para ele aqui, humilharam ele aqui, ele chora, dobra o joelho, ora ao Senhor, levanta a cabeça e fala, não, vou continuar firme. Não deu certo aqui, não, Deus é maior. Foi Deus que não permitiu, Deus é que sabe. Tem outra postura, é outro jeito. Aí esse aqui ainda pode cantar aquela música, ó. Né? Não estou julgando ninguém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Agora o outro carnal, se Deus não fizer, então passa aí da igreja. O outro, se Deus não fizer, briga com todo mundo, sai. O espiritual não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Amém ou não? Mas é duro você cantar aqui, está orando por alguém ali da família e morreu. Você chora, mas não, estou firme com Deus. Deus é Deus ainda, estou com Deus. Ele desenvolveu nas coisas divinas seu espírito. Ele conquistou seu intelecto e mente. E a sua cabeça, né? Deus governa ele através da palavra e do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito Santo.
guiado pela palavra. Ele está sentindo vontade de fazer uma coisa errada, mas a palavra de Deus diz não, ele obedece a palavra e não o que ele está sentindo. O crente carnal não, o crente carnal, ele está sentindo de fazer a coisa, sabe que é errado, vai fazer errado. Ah, mas que eu estou sentindo, eu amo ela, eu amo ele, eu quero praticar, eu quero beber, eu quero... Pois é, o espiritual, ele às vezes até sente, mas fala, não, não posso, porque está escrito, a palavra de Deus diz assim, acabou. O crente espiritual, o homem espiritual, ele obedece. Quer ele goste ou não, ele obedece. Porque ele sabe o que é melhor para ele. Tanto é que, né, eu pulei algumas coisas aqui, mas assim, por causa do nosso tempo, né? Outra hora a gente pode até falar mais. Hoje não vou falar mais não. Mas aqui, Lucas 8,14 diz que ele é guiado pelo Espírito Santo. O homem espiritual é guiado pelo Espírito Santo. Lucas 4,18 mostra Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo, apesar de sentir vontade de comer. Colossenses 3,15 e 16 fala que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nosso coração. A palavra de Deus tem que habitar ricamente em nosso coração. Colossenses 3,15 e 16, a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações. Aí eu tenho que pegar com você, irmão. O que habita ricamente? Dentro da sua vida, o tempo seu maior está onde? Tem o trabalho e tal, mas quando você está fora do trabalho, você está ali com coisas de Deus, com coisas saudáveis. Às vezes você não está direto na Bíblia, mas tem coisas saudáveis. Ou às vezes direto na Bíblia, lendo, orando, preocupado com as coisas de Deus. O espiritual, o homem espiritual, pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas de Deus. Ele está na terra, mas pensa nas coisas de Deus. É diferente. É diferente. Sabe o que tem em Cristo. Ele sabe. Ele sabe. Sabe da verdadeira batalha. Ele sabe que a luta dele não é contra pessoas. O problema não está na pessoa lá. Está num negócio que está influenciando ela. Ele sabe, o homem espiritual sabe que existe uma batalha que tem que ser vencida na oração. Tem que ser vencida na palavra. Então ele sabe a verdadeira batalha. Exemplo de crente que passaram pelo processo de crescimento. Moisés passou por um processo. Não é da noite para o dia que a gente vira um crente espiritual, não. Moisés teve que sofrer, ralou lá e tal, para depois começar a entender. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Quando Moisés achava que ele podia, não podia. A hora que ele achou que ele não podia, Deus falou, agora você pode. É desse jeito, quando a gente está na força do braço, Deus fala, não serve. A hora que você fala, eu não dou conta, Deus fala, agora eu vou trabalhar. Porque não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Josué andou colado em Moisés. Moisés saía da tenda, o Josué não se apartava da tenda. Aí quando 40 anos depois o Moisés vai morrer, quem que Deus vai chamar? Um homem que está ali. E Deus falou para Moisés, chama Josué, homem em quem há o Espírito. Está desse jeito escrito na Bíblia. Chama Josué, homem em quem há o Espírito. E o cara entendeu o negócio, espera aí. Ele viu Moisés lá, viu a glória. Ficou lá. Moisés saía, Moisés falava com Deus ali, a nuvem lá, Moisés ia embora, e a Bíblia fala, e o menino Josué não se apartava da tenda. O Moisés ia embora, e o Josué ficava lá. Deixa eu ver, entender aqui. Sei. Entendeu? Agora a turma só quer buscar os seus próprios interesses, não quer buscar as coisas de Deus. Para um pouco, irmão. Buscar as coisas do alto. Buscar as coisas de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Marta, está preocupado com tantas coisas. Está correndo aí, apavorado com tanta coisa. Uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E não será tirada. Lembra que eu falei? O cara está morto. Foi aqui que eu falei? Foi aqui. O cara está morto. O cara está morto. O que o cara precisa? De vida. Ele não precisa do carrão lá, não. O carrão veio depois. Quando ele nasceu, não tinha carrão, não. Ele não tinha. Não tinha casa, não. Ele nasceu. Vida. Eu preciso de vida. O mais importante é a vida. Agradeça a Deus pela vida.
a Ruth, a Esther, Davi, Pedro, Paulo. João Marcos, lembra do João Marcos que eu falei que ele, por um momento, ele foi um crente carnal, mas depois se tornou um homem de Deus, a ponto de escrever o Evangelho de Marcos. O menino João Marcos, que no meio do caminho desistiu, desanimou, entrou na carne, perseverou, permaneceu, cresceu e foi o escritor do Evangelho de São Marcos. E Paulo que diz, entre aspas, né, não queria ele. Não, leva esse menino para lá, jovem. Anos depois, Paulo, na hora da morte, lá Paulo falou, traz aquele menino, João Marcos. Ele me é muito útil no ministério. Da boca de Paulo. Esse João Marcos é muito útil no ministério. Então o menino deu a volta. Ó. Passou de crente carnal a um homem espiritual. Aí eu falo para você nessa noite aqui. Outro dia, né, se Deus pedir, a gente volta alguma coisa aí. Mas por hora, eu falo para você. Analisa a sua vida aí, só Deus e você aí. Sei que você vai embora, vai ficar pensando muita coisa, né, porque foi muita coisa aqui. 1 hora falando na sua cabeça. Vai ficar pensando, falar, rapaz, Senhor, chegar lá em casa. Tchau, Luan Santana. Você está entendendo o recado, né? Você entendeu o recado, né? Ai, meu zap. Olha lá. Zap. Tomar cuidado. Senhor, ajuda nós, amém? Aleluia? Senhor, tem misericórdia de nós. Vamos ficar em pé, que o Senhor te abençoe. Se você quiser que a igreja ore por você, se você quiser que a igreja ore pela tua vida, vem aqui na frente. Você que ouviu essa palavra e carece de oração da igreja, vem aqui, vou estar orando por você.